A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, vou comentar com vocês a lição de número 2 da classe dos jovens do terceiro trimestre da CPAD. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para mim e para você. Hoje nós vamos estudar a respeito do tema o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus para a glória do Senhor? Hoje nós chegamos na lição de número 2 do terceiro trimestre da classe dos jovens da CPAD, onde traz um tema pertinente para ser estudado em nossos dias, especialmente pelos nossos jovens. Hoje nós vamos compreender a respeito do propósito dos milagres no ministério de Jesus. Vamos entender um pouco a respeito da expectativa judaica, desse ministério desenvolvido por Cristo, assim como a vinda do reino a partir desse propósito bíblico que os milagres traz para a nossa compreensão espiritual e também para os nossos dias. É claro, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, querido professor, que nós vamos debater muito a respeito disso em sala de aula. Vamos entender o propósito dos milagres para as nossas vidas também. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal e passe a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer de te receber por aqui. Para facilitar também a sua vida, a gente já está deixando aí um material em PowerPoint. É muito fácil, é só você clicar no link que está na descrição e baixar automaticamente o arquivo para que você possa utilizar em sala de aula também. E eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Gente, deixa aí, por favor, o seu joinha, o seu likezinho, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Obrigado, pessoal, pelos seus comentários. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando a Bíblia, a palavra, conhecimento com você. E a gente vai aprendendo junto, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos compreendendo a respeito do propósito dos milagres no ministério de Jesus. Vamos olhar isso a partir de uma ótica bíblica e é claro que vamos entender o que a Bíblia apresenta, e esse propósito é primordial para os nossos dias para ser debatido em sala de aula com os nossos alunos na EBD. Sem dúvida nenhuma, os milagres de Jesus são realizados para socorrer os necessitados. Lucas capítulo 13, versículo 16 fala sobre isso. É claro que é necessário que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, não se esqueça de apresentar o texto bíblico da sua lição. Ele é primordial para o seu ensino em sala de aula. Não se esqueça também de observar o texto do dia. É claro que o texto do dia vai te ajudar nessa ministração. Querido professor, lembre-se de olhar também a síntese da sua lição. Ela é uma espécie de resumo de tudo aquilo que vai ser ministrado hoje em sala de aula e vale a pena observar essa síntese. É muito importante que você observe e também tenha em mente que a sua lição tem 3 objetivos específicos. Isso é para te ajudar a não fugir do assunto da sua ministração, para que você não se perca no meio do caminho e continue nessa rota de ensino para a glória de Deus. A sua lição também possui 3 pontos e aqui eu quero dar uma dica para você ministrar em sala de aula. Inicialmente na sua lição, apresente o tema para os seus alunos em classe e também já apresente na sequência os 3 pontos que serão ministrados. Isso vai ajudar o seu aluno a ficar na expectativa de cada ponto que você vai estar ministrando em sala de aula e vai ser uma bênção para você até mesmo desenvolver essa discussão com os seus alunos. É importantíssimo que você tenha isso em mente para a glória de Deus. É claro que o propósito dos milagres no ministério de Jesus era socorrer os necessitados, socorrer aqueles que sofriam. E ainda hoje é socorrer os necessitados e socorrer aqueles que sofrem. Mas, além de socorrer os necessitados e aqueles que sofrem, existe outro propósito no milagre de Jesus. Existe algo que nós podemos retirar de lição para aplicar em nossas vidas sobre esses milagres. É sobre isso que nós vamos tratar hoje em sala de aula para a glória de Deus. É claro que essa pergunta pode ser respondida se nós observarmos o propósito do ministério de Jesus.
E observando o propósito do ministério de Jesus, vamos entender que os milagres apresentam sinalizações do reino de Deus. Eles apresentam um reino, eles apontam para o reino, a chegada do reino, a manifestação do reino de Cristo aqui na terra. Os milagres são sinalizações desse ministério maravilhoso e do propósito do ministério de Cristo. Marcos 7,37. É importante que você leia esse texto com seus alunos. Cristo realizava diversos milagres, inclusive curar cegos e surdos. É muito importante você observar isso. Mateus 12,24. Observe esse texto com seus alunos. Você vai perceber que Cristo realizava milagres, mas mesmo realizando milagres, ele também sofreu perseguições, ele também sofreu sérias acusações. Acusações como, por exemplo, apresentarem que o seu poder, ao invés de representar o reino, de trazer luz sobre o reino de Deus aqui na terra, era um poder utilizado de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E é claro que Cristo debate isso. Cristo apresenta a sua mensagem contra esse tipo de pensamento. Para compreendermos a respeito do propósito dos milagres no ministério de Jesus, é importante nós olharmos para trás. E claro, olhando pelo retrovisor, nós vamos entender muito a respeito dessa expectativa que o povo judeu tinha e, claro, dessa manifestação do reino. É importante nós observarmos isso no ponto de número 1 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte tema: a expectativa judaica. Como o povo judeu esperava a manifestação do reino, como o povo judeu aguardava a vinda do Messias. É claro que nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Essa expectativa judaica precisa ser observada desde os dias de Abraão. E também nós vamos perceber que essa expectativa também foi exercida em Israel. E claro que Israel falhou em apresentar a luz desse reino. Vamos observar isso à luz da palavra, sobre subtópico a subtópico da nossa lição, até mesmo para que você possa utilizar em sala de aula. E vou explicar cada subtópico de uma maneira que você entenda e possa aplicar na vida dos seus alunos em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo da dúvida, do questionamento, do debate que houver em sala de aula. Utilize isso como recurso para que você possa utilizar ao seu favor na sua ministração, porque aluno falando também é aula. E no primeiro subtópico da nossa lição, do ponto número 1, nós vamos estudar a respeito do chamado de Abraão. É claro que esse chamado de Abraão vai refletir a respeito desse aspecto da vinda do reino, desse propósito sobre os milagres de Jesus, à luz da palavra de Deus que vai além de socorrer os necessitados. Gênesis 12, versículo 1 e 2. É claro que o chamado de Abraão, ele peregrinou a partir da promessa que Deus fez para ele, que dele ele levantaria uma grande nação, uma nação que seria o povo de Deus, e essa nação apresentaria os aspectos do reino. Observe Gênesis capítulo 12, versículo 3. Você vai perceber que há um detalhe nessa promessa. Essa promessa diz que a partir de Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra. E é claro que a partir dessa descendência de Abraão, dessa bênção que Deus deu, aguardava-se que a partir dessa descendência Deus estabelecesse o seu reino à luz da sua vontade, à luz da sua graça. É claro que observando isso, nós vamos acabar avançando para o segundo subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o propósito de Israel. Israel possui um propósito específico. Ao entendermos a respeito dos propósitos dos milagres de Jesus, precisamos observar o chamado de Abraão, que era um chamado específico que o Senhor fez ao seu filho a partir da sua descendência. E agora vamos observar os aspectos desse chamado na sua descendência. O propósito do povo de Deus, o propósito de Israel a partir dessa perspectiva de milagres. Leia o texto, por favor, de Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Você vai perceber que quando Deus chamou a nação de Israel, ele é específico em dizer de todas as nações, de todos os povos da terra, Deus escolheu um povo, Israel, para ser o seu
povo. Um povo que refletisse a sua glória, a sua graça, o seu reino, a sua manifestação. Por que eu estou trabalhando muito a respeito dessa perspectiva do reino? Porque os milagres são pertencentes do reino. São atributos estabelecidos pelo reino. Observe o texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 ao 8. Israel seria o modelo que Deus levantou exatamente para poder refletir essa manifestação gloriosa da sua bênção, do seu reino estabelecido aqui na terra. E é claro que isso seria um propósito específico de Deus para que Israel dominasse os outros povos em governo e, dominando os outros povos, estabelecendo automaticamente as perspectivas do reino de Deus. E avançando sobre esse aspecto, nós vamos chegar ao subtópico de número 3 do ponto de número 1, que fala sobre esse fracasso de Israel. O fracasso da nação que foi escolhida para representar o reino e a sua expectativa judaica a respeito do Messias e também do reino de Deus. Leia o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Israel fracassou porque rejeitou o conhecimento de Deus, rejeitou a palavra, rejeitou a vontade específica do Senhor. Desde quando Israel fracassou na expectativa de representar o Senhor, surgiu no meio da nação a expectativa da vinda do Messias, da vinda do Rei glorioso, que apresentasse a manifestação do reino e guiasse Israel novamente para o caminho correto que o Senhor tinha estabelecido para o seu povo. Por exemplo, no período intertestamentário, nós percebemos que foi desenvolvida em Israel uma expectativa de um libertador, de um governante, de alguém que seria levantado por Deus, para libertar Israel e guiar o seu povo ao verdadeiro caminho, traçando as expectativas do reino. Essa figura seria um líder político, um governante fiel, um governante que usasse a batalha também como algo de libertação para o povo, conhecido como Messias, descendente direto de Davi. João capítulo 4, versículo 25. Você vai perceber que isso era tão real que até no Novo Testamento essa expectativa era guardada pelos próprios discípulos de Cristo. E Cristo, quando vem estabelecer o reino, ele estabelece como Messias, mas em um pensamento totalmente ao contrário daquilo que era aguardado. Cristo não veio estabelecer a espada, mas ele veio estabelecer sim o reino, em misericórdia, em amor e em manifestação de paz em seus dias. Ao invés de retribuir com a guerra, ele retribuiu com a sua própria vida em resgate de muitos. E finalizando o ponto número 1, pergunte aos seus alunos se eles estão compreendendo a respeito dessa expectativa judaica sobre a manifestação do Messias e sobre o estabelecimento do reino. É claro que esse reino aqui reflete também os propósitos dos milagres de Jesus. Não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante da sua lição do ponto de número 1. Isso é muito importante a ser utilizado em sala de aula, até mesmo para que seu aluno possa discutir e a sua aula ficar mais dinâmica também. Vamos avançar sobre esse assunto, vamos para o ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte aspecto, sobre essa perspectiva que nós estamos estudando para a glória de Deus. A vinda do reino de Deus. É claro que esse ponto também está dividido em alguns subtópicos. E vamos desenvolver com você subtópico a subtópico de uma maneira que você possa compreender e utilizar em sala de aula também. É importante lembrar que esse material já está disponível para você. É só você clicar e baixar automaticamente. Deixa aí o seu likezinho também. Que Deus em Cristo possa te abençoar em nome de Jesus. E é claro que o primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto. O rei que não nasceu no palácio. Como eu acabei de explicar para você, Cristo ele toma atitudes que são totalmente contrárias à expectativa judaica sobre o Messias. Ao invés de nascer no palácio, ele lá nasce em uma manjedoura. Ao invés de ser um Messias glorioso aqui na terra, ele é um Messias que a própria Bíblia faz questão de dizer que ele não veio para ser servido, mas servir a muitos e servir com a sua vida em resgate de todos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 ao 29. Por favor, faça essa leitura com os seus alunos.
Você vai perceber que a manifestação de Cristo como Messias é uma manifestação que vai totalmente contrária à lógica humana. É a manifestação que reflete o reino na perspectiva de Deus. Cristo, ao estabelecer o reino, ele não veio exatamente para viver no palácio, como a expectativa judaica aguardava. Mas Cristo ele veio com o propósito de estabelecer o reino e cumprir o que está escrito nas Escrituras. O seu propósito era maior, era viver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus já vinha falado a respeito dele há muito tempo. E é claro que é importantíssimo que você leia o texto. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Você vai perceber que Cristo nasce em um lugar que foi profetizado pelos próprios profetas, não na capital em Jerusalém, como muitos aguardavam, mas aquilo que as Escrituras já falaram ao seu respeito. Em Belém, em um lugar pobre e humilde, Cristo escolheu como Messias iniciar a sua jornada pelo reino por ali. Leia o texto de Mateus capítulo 21, versículo 5. Cristo é aquele que é o Messias aguardado, mas é aquele Messias que estabelece o reino à luz da palavra e não à luz das expectativas humanas, não à luz da esperança judaica, mas à luz da vontade genuína de Deus. É importante que você explique isso para os seus alunos. Vamos para o subtópico de número 2, do ponto de número 2, que trata sobre o seguinte aspecto. João Batista anuncia a proximidade do reino, desse reino de Deus. Os propósitos dos milagres de Jesus revelam o reino, não somente para curar os enfermos, mas também para manifestar a glória do reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista foi levantado como profeta, com um propósito específico. Não era o propósito de realizar milagres, porque o seu ministério não apresenta milagres, mas o seu propósito era anunciar a chegada do reino. Esse propósito era específico e João cumpriu aquilo que lhe foi ordenado. Lucas capítulo 3, versículo 15 a 17. João cumpriu tão bem esse propósito de anunciar a chegada do reino que muitas pessoas pensaram que ele era o Messias. Mas ele mesmo faz questão de dizer que ele só era aquele que anunciava a chegada do reino, como uma voz que clamava no deserto. Leia o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 2 ao 8. O propósito de João era específico, anunciar a chegada do reino, e ele fez isso muito bem. É claro que João também apresenta o mesmo papel que eu e você, como igreja, também devemos exercer. Essa chegada do reino, esse anúncio da graça, esse anúncio da manifestação de Cristo em nossos dias. Vamos avançar? Vamos para o subtópico de número 3, do ponto de número 2, compreendendo ainda melhor sobre esse assunto. O reino de Deus não é deste mundo. Você percebe que Cristo, quando vem estabelecer os princípios do reino, ele não nasce na capital, mas nasce em Belém, totalmente ao pensamento contrário humano, mas conforme o que está escrito na palavra, com o objetivo de cumprir o que as Escrituras já falaram ao seu respeito. João Batista anuncia o reino em seus dias. E agora nós vamos compreender exatamente sobre esse propósito do reino de Deus na expectativa bíblica, no que a Bíblia apresenta para nós e também para os nossos dias. E esse reino não é um reino mundano, mas é um reino espiritual estabelecido por Deus. Lucas capítulo 2, versículo 38. Os judeus aguardavam a chegada do reino para serem libertos em Jerusalém, porque Jerusalém estava sob o domínio romano. E o que eles desejavam? Desejavam ser libertos das tributações romanas, libertos dos impostos que existiam, libertos para se tornarem um governo potente mundial em sua época. Mas Cristo vem para estabelecer o reino que não é um reino material, mas um reino que é espiritual, um reino que é de Deus, um reino que não é desse mundo. A redenção que era aguardada pelos judeus era uma redenção aguardada de libertação governamental. Mas a libertação que Cristo vem trazer é através da redenção
pelo seu sangue, através da sua vida na cruz do Calvário, para uma libertação que é maior, a libertação dos nossos pecados, a libertação da nossa vida de escravos, a libertação da nossa vida pecaminosa diante de Deus e diante desse mundo. Lucas capítulo 24, versículo 21. E é claro que Cristo também sofreu retaliações, porque ele se anuncia como Messias. Mas muitos desejavam que Cristo provocasse guerra. E Cristo não veio estabelecer guerra em seus dias. Cristo veio estabelecer a paz e a salvação e os propósitos e os aspectos do reino que não eram compreendidos de forma carnal, mas de forma espiritual e ainda são compreendidos de forma espiritual em nossos dias. E é claro que Cristo fez questão de frisar para Pilatos que o seu reino não era desse mundo. O seu reino não era desse mundo. O seu reino era maior do que esse mundo. O seu reino era o reino de Deus. Leia o texto de João, capítulo 18, versículo 36, com os seus alunos e apresente que o reino de Cristo é um reino espiritual. Marcos 1, versículo 14 e 15. O reino de Cristo era um reino estabelecido por Deus, mas era um reino que, para entrar, a pessoa teria que ter um conhecimento do Evangelho, teria que conhecer a Cristo à luz da palavra, à luz da sua mensagem. O próprio Cristo conversando com Nicodemos, capítulo 3, é importante que você leia o capítulo 3 de João, versículos 5 e 6. Ele vai dizer que para conhecer o reino é necessário nascer de novo. E aquele que nasce de novo pode ver o reino de Deus. Esse reino é estabelecido pelo próprio Cristo em seus dias. E é um reino que é totalmente contrário à expectativa judaica, mas é a favor da expectativa divina, a redenção dos seus pecados, a transformação humana de cada um. Romanos 14, versículo 11, olha só o que esse texto diz. Diz que aquele que reconhece o reino é manifestado em seu coração essa ousadia, essa vontade de se prostrar-se diante de Cristo, porque toda boca, todo joelho se dobrará diante do Deus Todo-Poderoso e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pois chegará o dia em que toda língua confessará que esse reino espiritual se tornará físico e real. Cristo anuncia o reino, a chegada. E esse reino que nós estamos falando se tornará físico. No primeiro aspecto que Cristo demonstra, ele demonstra os sinais, as manifestações, as realizações do reino. Agora, nós também estamos compreendendo que esse reino se manifestará fisicamente, em glória, no dia em que Cristo estabeleceu para governar toda a humanidade. Isso é refletido à luz da palavra no milênio. Não se esqueça de apresentar no ponto número 2 o pense e o ponto importante. Se possível, também pergunte aos seus alunos se eles compreenderam muito bem a respeito dessa manifestação do reino, que é totalmente contrária à expectativa humana, mas é a favor da expectativa divina. O anúncio de João, esse papel que João tem, Cristo nascendo em um lugar pobre, mas estabelecendo o reino, um reino que não é daqui, um reino que é de Deus, que vem diretamente do reino celestial. E o ponto número 3 da nossa lição, para finalizar, ele vai explicar para a gente que o ministério de Jesus só pode ser compreendido com a conexão com o reino de Deus. Para entendermos a respeito dos propósitos dos milagres de Jesus, nessa segunda lição, precisamos compreender que essa manifestação de milagres são realizações conectadas ao reino de Deus. São realizações que manifestam o reino de Cristo. E é claro que vamos entender isso à luz da palavra nessa lição, em subtópico a subtópico. E vou tentar explicar para você de uma maneira que a gente compreenda junto, em nome do Senhor Jesus, para ensinar para os nossos alunos em sala de aula. E o primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte aspecto: os sinais concretos da chegada do reino. Quais são os sinais que demonstram a realização do reino nos dias de Jesus e também em nossos dias? Através de que sinais eu posso reconhecer o reino de Deus em nossos dias, até mesmo para explicar para os nossos alunos? Leia o texto de Lucas capítulo 7, versículo 21. Uma das manifestações
claras da chegada do reino para os nossos dias e também para os dias do Novo Testamento é a manifestação dos milagres. Os milagres refletem o reino. Eles refletem também a glória de Cristo. A manifestação do reino tem esse propósito de anunciar o reino de Deus, não somente de atender os enfermos e os necessitados, mas esse ministério de milagres, essa manifestação, é uma declaração real da chegada do reino de Deus em nossos dias. Leia o texto também de Lucas capítulo 11, versículo 20. Quando os fariseus questionaram a Cristo, quando os fariseus perseguiram a Cristo, os religiosos da época, em dizer que o próprio Cristo realizava sinais pelo poder do príncipe dos demônios, o próprio Cristo repreendeu essa palavra e demonstrou que esse reino é chegado a partir desses sinais. Esses sinais de milagres, de curas, eram realizados por causa da chegada do reino de Deus em seus dias. Ou seja, quando acontece um milagre também em nossos dias, nós estamos anunciando o reino de Deus é chegado para conosco. É claro que nós podemos compreender isso à luz da palavra e também demonstrar isso para os nossos alunos por meio de testemunhos bíblicos e testemunhos também reais que eles mesmos podem ter vivido ou presenciado um milagre concreto em seus dias. É importante você explicar isso em sala de aula. Vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte aspecto. Jesus revela a sua missão e acaba causando escândalo e ira por parte dos religiosos. Quando Cristo declara que ele é o Messias e veio estabelecer o reino, isso acaba causando um grande escândalo e ira por parte dos religiosos da sua época. Observe o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 15. É importante que você leia esse texto em sala de aula. Nessa declaração de Cristo, há aqui um grande escândalo por parte dos judeus. Mas o que Cristo está fazendo? Ele está declarando que o reino de Deus é chegado e o anúncio da manifestação dos milagres também. Observe o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Cristo, lendo uma passagem do profeta Isaías, ele deixa claro, à luz das Escrituras, a chegada do reino. É claro que por causa dessa declaração, Cristo foi perseguido em sua própria terra natal. É importante você explicar isso em sala de aula. Quando Cristo declara que ele é o Messias por parte dos religiosos, há uma grande perseguição. Mas essa declaração é o anúncio da chegada do reino de Deus para os seus dias, para a sua geração. E o terceiro e último subtópico do ponto número 3, finalizando a nossa lição, vai falar exatamente sobre o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Cristo manifesta esses milagres. E qual é esse propósito? Além de cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados, é anunciar o reino de Deus, a chegada desse reino, essa manifestação gloriosa em seus dias. Lucas 11, versículo 20. Essa manifestação é declarada pelo próprio Cristo. Lucas 4, versículo 31 ao 36. Esse anúncio da chegada do reino, o anúncio da derrota do domínio de Satanás em nossos dias. Quando Cristo estabelece o reino, o diabo perde. Quando Cristo estabelece o reino, o diabo, o inimigo das nossas almas, é derrotado. O seu território cai por terra. O seu domínio acaba. E é claro que é importante você explicar isso para os seus alunos. Claro que nós estamos finalizando a nossa lição, mas não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante em sala de aula. Isso vai te ajudar como recurso para a sua ministração. É muito importante você lembrar que esse estabelecimento do reino é um propósito de Cristo, que a chegada do reino é real e essa chegada é uma manifestação bíblica para destronar o propósito estabelecido pelo inimigo e estabelecer o trono de Deus em todos os locais, o reino de Deus em toda a terra. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus.
Que essa lição seja uma bênção para a glória de Deus, que você seja usado como instrumento de Deus. Segue a gente nas nossas redes sociais. Eu estou comentando tanto a classe de adultos como a dos juvenis e aqui a dos jovens. Segue a gente também no Instagram, no IGTV, é um recurso que a gente vai estar colocando aí também como um meio de comunicação, de uma maneira que você possa utilizar para aprender um pouco mais da palavra de Deus, especialmente aqui da Escola Bíblica Dominical. Gente, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula na nossa lição, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.